Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Lógica e Programação. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos dar início à segunda parte do nosso curso, que tem a ver com a parte de programação. Eu acredito que nesse ponto do nosso curso vocês já têm uma ideia boa, do que são variáveis booleanas, como é que a gente faz para estar utilizando essas variáveis, Então, eu acredito que a base já foi consolidada para prosseguirmos para a parte de programação. E nessa aula aqui em específico, nós vamos estar tratando do assunto do histórico da computação. Tá? Eu vou mostrar para vocês como que surgiu a computação, o que é computar, o que é um computador. Vou estar mostrando para vocês aí o que são esses principais assuntos, conforme está mostrado para vocês aqui nesses tópicos. E além do histórico da computação, vou estar trazendo para vocês algumas informações extras, tá? Com relação às gerações dos computadores, as etapas que nós percorremos para chegar nos computadores atuais e também comentar um pouquinho sobre os impactos sociais que o desenvolvimento desses computadores provocaram na nossa vida cotidiana. Então vamos lá. Vamos inicialmente ao conceito do computador. Então o que é o computador? Computador, pessoal, é alguma coisa ou alguém que computa, tá? E se a gente procurar na história, existem registros de computadores que datam de 6.000 anos atrás. Logicamente, que esses computadores da antiguidade, eles são bem diferentes aos quais nós estamos acostumados, tá? Mas não deixa de ter essa função de computador. Mas vamos lá, no português, o que a gente considera então computador? O computador, pessoal, ele vem do latim computo e tem a ver com as palavras calcular e contar. Pode ser também orçar, ou fazer cômputo. Tem a ver com fazer continhas, tá, pessoal? Dentre os dispositivos aí que a gente tem, da antiguidade, aí, as primeiras máquinas de cálculo, os primeiros computadores, a gente pode citar alguns para vocês. Dentre esses a gente tem o ábaco, a tábua de Napier, a calculadora de Pascal, a regra de cálculo, a máquina analítica, a máquina de Hollerith, o Mark I e o ENIAC. São os mais primitivos, digamos assim, que a gente tem em termos de computadores, que eu vou estar mostrando para vocês aqui adiante nessa aula de hoje ainda. Mas antes da gente prosseguir a apresentação dos diferentes computadores, eu quero trazer para vocês essa reflexão, inicialmente. Por que computar? O que seria computar? Computar seria a necessidade da gente processar informações. E a informação, pessoal, para os computadores, são expressas na forma de dados, que podem ser textos, podem ser fotos, podem ser figuras, podem ser sons, podem ser números, ok? Normalmente a gente utiliza aí os números para representar quantidades e a maioria das informações, dos dados que a gente tem, são representados na forma de números. A gente codifica texto, foto, figura na forma de números. Okay? Então, o processamento de dados, quando é que ele ocorre? Quando é que a gente precisa processar alguma informação? Por exemplo, se a gente tem aí uma fábrica e eu quero monitorar meu processo produtivo, então eu preciso trabalhar as informações para obter, por exemplo, informações como taxa de produção, quanto que eu estou produzindo por dia, tá? Gargalos, por exemplo, eu tenho uma máquina que ela está trabalhando mais lenta do que as outras, eu consigo determinar isso através da manipulação dessas informações. Eu consigo manter um estoque, eu sei de quanto que eu tenho das minhas matérias-primas, dos meus produtos finalizados. Eu preciso, para isso, fazer manipulação de informação. Para me saber também os meus pedidos, quantos pedidos eu tenho que enviar, quantos pedidos estão sendo realizados em média por mês, para me fazer um planejamento prévio do quanto que eu tenho que comprar para o próximo mês. Outra vertente que a gente pode citar para vocês também aí, as transações financeiras. Todas as transações financeiras hoje em dia elas são criptografadas, ou seja, elas são codificadas. E isso requer processamento de informação, processamento de dados, tá? Por questões de segurança, para que um hacker, por exemplo, consiga, ter acesso a uma informação de uma transação e não consiga ler essas informações diretamente. Então, existe um processamento de informações para você obter aqueles dados financeiros, tá? Outras informações também que a gente pode citar para vocês, com relação à internet, informações de login, sugestões de conteúdos, propagandas. Essa lista que a gente está mostrando para vocês aqui ela é infindável, ok? A gente precisa processar a informação constantemente na nossa vida cotidiana.
Para tornar um pouquinho mais palpável essa questão dos dados, tá, armazenados em números, no caso em formato binário, eu trouxe para vocês alguns exemplos de informações. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha uma imagem qualquer que ela está no seu celular, está no seu computador. Se você pegar essa imagem e der um zoom bem grande nela, você vai reparar que a imagem ela começa a ficar quadriculada. Tá? O que são esses quadriculados? São os pixels. São as menores unidades que a gente tem em uma imagem. Cada pixel, pessoal, vai conter a informação de uma cor. Tá? E essa cor ela vai ser representada em termos do RGB. O que é isso? Vem do inglês, tá? Red, Green, Blue. Vermelho, verde e azul. Então, todas as cores elas são processadas em termos dessas três cores primárias. A gente tem a combinação dessas três cores primárias para obter as diferentes cores. Tá? Então, um pixel ele vai conter informação de RGB, que são números que vão de 0 até 255. 0 é nada daquela cor, 255 é o máximo daquela cor. Okay? Então, por exemplo, esse pixel meio roxo, aí, meio roxo mesmo, ele vai ter essa codificação em RGB, 218, 150, 149. Então, para representar aquele pontinho, eu vou ter esses três números aí, que na forma binária são representados por esses números mostrados abaixo aí para vocês. Um outro exemplo, quando a gente quer armazenar números, né? Por exemplo, eu quero ter um quantitativo de produção, conforme eu falei para vocês no slide anterior. Tá? Eu quero armazenar números, por exemplo, eu quero armazenar esse número aí, 33.125. Em binário ele seria representado dessa forma, tá? Conforme esse número está mostrando para vocês aí. Eu quero armazenar também a vazão que eu tenho em determinada tubulação. Então, por exemplo, eu tenho uma vazão de 5,625 litros por segundo. Tá? Aqui em binário seria representado dessa forma mostrada aí para vocês também. Outro exemplo seria, por exemplo, músicas, vídeos, GIFs, são todos codificados, né? Aqueles padrões que a gente tem, padrão MP4, padrão MP3, padrão JPEG, são todas codificações feitas também em binário, ok? Então a gente utiliza números para representar esses dados, essas informações. E reforçando novamente essa necessidade da computação, né? Eu trouxe mais alguns outros exemplos, por exemplo, o GPS. Para que ele determine a sua localização em um determinado mapa, ele tem que triangular a informação proveniente de satélites. Então ele determina a distância que ele está de determinado satélite, e quando você tem satélite suficiente, você consegue então apontar uma localização em específico. Tá? Vamos agora a um segundo exemplo, no caso aqui do processamento de jogos, né? Toda vez que a gente muda a questão da imagem que está sendo mostrada no jogo, a placa de vídeo do computador é responsável por recalcular toda a questão de ângulos, de visão, né, que a gente consegue ver no jogo. Instantaneamente ela faz isso e já repõe, né, a nova imagem. Então isso aí também tem processamento envolvido. Nessa parte de modelos estruturais aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, mais a título de curiosidade mesmo, tá? Que é uma prática extremamente comum, que é feita hoje em dia, que antes da gente construir uma estrutura, que seja um prédio, uma ponte, normalmente essa estrutura ela é feita em um ambiente virtual. A gente consegue então simular, né, as condições em que essa ponte, esse prédio ele vai ser submetido durante o seu funcionamento normal. Tá? Então a gente consegue prever aí as deflexões, as deformações desse tipo de estrutura antes mesmo de construí-las. Ok? E o último exemplo que eu trouxe para vocês aqui é internet de maneira geral. Tá? Então, assim, todas as informações que são compartilhadas, que são transmitidas para vocês, e até mesmo esse vídeo do YouTube que vocês estão assistindo agora, tá? Existe todo um trabalho de qualidade, transmissão, armazenamento do vídeo do servidor, para que a internet funcione de maneira que vocês consigam utilizá-la. Agora chega dessa parte motivacional, a gente vai partir, né, efetivamente para os computadores. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês algumas curiosidades com relação à história dos números, tá? Então vamos lá. Os números eles surgiram há mais de 30 mil anos, decorrente da necessidade que os homens das cavernas tinham de contar objetos e coisas. Então, assim, naquela época, quando eles faziam uma caça ou iam buscar insumos, sei lá, madeira, frutas, né, houve a necessidade, então, de se fazer a contabilização dessas quantidades que eles buscavam. Okay? E na época isso era feito através de riscos em ossos ou pedaços de madeira.
E o sistema decimal, conforme a gente está acostumado com o algarismo de 0 a 9, especula-se que essa origem tenha sido relacionada ao número de dedos da mão, tá? Então foi uma forma aí primitiva que o pessoal embolou, né, para contagem. No caso, mais algumas curiosidades para vocês: o algarismo 0 foi introduzido posteriormente pelos hindus e possibilitou a representação aritmética no papel, tá? Esse nome algarismo, ele é possivelmente relacionado a um matemático persa que tinha o nome de Al-Khwarizm, tem uma semelhança aí fonética, tá? E posteriormente surgiu a palavra cálculo, que tem a ver aí do latim contar com pedras. Vamos agora à nossa primeira calculadora conhecida, né? É chamada de ábaco. Tá? É uma máquina de calcular que ela utiliza algumas bolinhas ou umas pedrinhas de mármore, tá? Teve origem na Mesopotâmia, provavelmente aí há mais de 5.500 anos atrás, tá? O que é o ábaco, efetivamente? Ele é uma máquina que serve para auxiliar você nos cálculos mais complexos, tá? É necessário ainda que a pessoa faça alguns cálculos pequenos, mas ela te ajuda a compor em grandes cálculos, ok? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma pessoa operando o ábaco para fazer essa operação de 35 mais 46. Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo eu apresentarei uma adição utilizando o ábaco. Vamos adicionar 35 e 46. Então vamos começar aqui escrevendo, 35, 3 dezenas, então 30, e mais 5 unidades, 35. Falta a gente adicionar mais quanto? Mais 46. Então, mais 4 dezenas, e eu quero completar com mais 6 unidades. Então temos aqui, 5 unidades, certo? Falta eu colocar mais uma. A gente troca essas 10 unidades por uma dezena e adiciona mais uma unidade. 35 mais 46 é quanto? Você tem aqui, 4, 8 dezenas e uma unidade. Então 35 mais 46 é igual a 81. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, pessoal. Para você fazer a conta com o ábaco, você utiliza essa metodologia, né? Vamos à próxima calculadora. É a tábua de Napier, tá? Inventada por John Napier, 1550 a 1617, período de vida dele, tá? E reduzia os cálculos a adições e subtrações. Se vocês olharem com detalhes nessa tábua de Napier, vocês conseguem ver que, uma vez que vocês relacionam as colunas com as linhas, a gente consegue então obter algumas relações interessantes. Então, por exemplo, se eu pegar a linha aqui, do 2 e associar com a coluna desse 9 aqui, a gente vai obter 2 vezes 9, 18, que está mostrado aqui para a gente. Tá? Mas digamos que a gente queira fazer uma operação um pouquinho mais complexa, como por exemplo essa que está mostrada aqui do lado. Como é que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que pegar esse número, né, e colocar as colunas corretamente, beleza? Uma vez feito isso, vamos lá. Como é que a gente parte para conseguir então elaborar essa multiplicação? Primeira linha a gente tem 1 vezes esse número, vai dar ele mesmo. Para a nossa segunda linha, a gente tem 3 vezes esse número aqui. Como é que a gente faz então para obter esses valores que estão sendo mostrados para vocês aqui nessa segunda linha? Olha, reparem o seguinte. O primeiro algarismo é o 7. A gente vai colocar ele direto, tá? Esse 9 vai sair da soma desse 2 aqui com esse 7 aqui. Ele aparece ali, beleza. O próximo algarismo, que é 1, vai sair dessa soma. Esse 2 aqui com esse 9. Vai dar 11, certo? Vai sobrar 1 aqui e vai 1 para o outro lado. Então aqui é 1. Certo? Desculpa. Aqui é 1. Então aqui sobrou 1, a gente coloca 1. Tem 1 aqui, mais 5, vem para cá 6. E assim sucessivamente. A gente consegue então obter, né, todos esses valores através dessa tábua de Napier. Uma vez obtidos todos esses valores, basta a gente somar, né, normalmente. Qual a gente faz? Ele não faz essa parte da conta para nós, não. Isso a gente tem que fazer manualmente. Ok? Vamos à nossa próxima calculadora, que é a régua de cálculo. Ela foi inventada aí em 1638 por esse padre inglês chamado William Oughtred, né? O que consiste essa régua de cálculo, tá, pessoal?
É uma reguinha que ela tem várias escalas e quando você alinha determinados números nessas escalas, vocês conseguem fazer algumas operações, tá? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Okay? É uma reguinha bastante interessante. Convém vocês pesquisarem isso aí, se vocês tiverem interesse, tá? E com ela vocês conseguem fazer operações com precisão, tá? Ela consegue dar casas decimais de precisão para vocês também. A próxima é a calculadora de Pascal, que foi inventada por Blaise Pascal. Okay? É uma máquina que faz cálculo baseado em engrenagens, tá, pessoal? Então a gente seta alguns valores ali, né, manualmente, e essas operações são feitas através do mecanismo interno dessa máquina. E é importante ressaltar que essa máquina consegue fazer apenas operações de adição e subtração. Eu trouxe um vídeo para vocês verem como é que é a operação desse tipo de equipamento. Nesse vídeo aqui em específico, ele está fazendo essa continha de 640 mais 80. Tá? Ele faz uma continha parcial, somando mais, se não me engano, mais 20, mas depois ele termina a conta somando mais 80. Vamos lá. Em cima, pessoal, nós temos os números, tá? Tudo zerado, tá vendo? Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser setar esses valores aqui, ok? Isso é feito girando esses botões aqui que ele tem. Na primeira parte ele soma, somei 20. A gente tem 660. Ele girou duas casinhas. Se ele quiser somar mais, né? Somar o restante dos 60, que faltou para o 80. A gente vai obter os 720, conforme a gente esperava. E todo esse procedimento de cálculo é feito justamente através dos mecanismos internos desse equipamento. Isso aí. O próximo dispositivo que nós temos aqui é o calculador analítico, que foi inventado por Charles Babbage, okay? Que seria o primeiro conceito aí de um computador mecânico. Tá? Ele não chegou a construir essa máquina, ele apenas deixou os projetos, isso aí foi feito depois. Okay? A ideia é que você conseguisse, então, executar um programa utilizando de cartões perfurados, tá? Seriam pedaços de papéis perfurados que continham, então, as operações que essa máquina aí tinha que fazer. A próxima máquina que eu vou mostrar para vocês é o Mark I, tá? Que é o primeiro, considera-se o primeiro computador eletromecânico, tá? Por que eletromecânico? Porque ele tinha interruptores, ele tinha relés, ele tinha eixos, ele tinha embreagens, tá? Dentro desse mecanismo aí. Foi uma parceria que a Marinha dos Estados Unidos fez com a IBM para construir uma máquina que fizesse cálculos militares, tá? Então cálculos balísticos para acertar mísseis. Okay? Foi baseado no projeto do Babbage, okay? Pesava aí cerca de 4.500 quilos, era um negócio gigantesco. Tá? As dimensões dele é 16 metros por 2,4 por 0,61 metros. Certo? E essa máquina, assim, ela era inovadora, né? Conseguia fazer, armazenar aí 72 números de 23 algarismos cada, e ela conseguia fazer 3 adições ou subtrações por segundo, multiplicações gastavam 6 segundos, divisões 15,3 segundos, e algumas operações logarítmicas e aritméticas gastavam mais de 1 minuto. Tá? Só para a gente contextualizar essa máquina em termos de armazenamento, essa quantidade de números que essa máquina conseguia armazenar, hoje pode ser armazenada em 288 bytes. Isso aí não dá nem 1 kbyte, tá, gente? Só para a gente ter uma relação aí com relação a essa máquina da época. Vamos lá. Os programas eram passados através de cartões perfurados, né? Conforme eu falei para vocês anteriormente. Essa máquina ela é herda da máquina do Charles Babbage, né? E só para a gente contextualizar novamente com relação às operações dos processadores atuais. A gente considera que um flop é uma operação por segundo, ok? Então, para adição e subtração, aquela máquina conseguia fazer 3 flops, né? Atualmente, os processadores aí recordistas de operação conseguem fazer 143 petaflops. Peta, pessoal, é 10 elevado a 15, então é 1 seguido de
15 zeros, ele vem depois do tera, tá? A gente consegue fazer isso aqui de operações por segundo atualmente, ok? Essa marca foi atingida por esse processador aqui, ó, esse Power 9 Tesla V100, fabricado pela IBM. A próxima máquina que eu quero mostrar para vocês é o ENIAC. ENIAC vem de Electronic Numerical Integrator and Computer, que dizem ser aí o primeiro computador digital eletrônico, tá? Existe uma confusão que o pessoal apronta aí com o Mark I, só que o Mark I ele era eletromecânico. No caso do ENIAC, ele utilizava de válvulas eletrônicas para fazer as operações. E ele conseguiu atingir aí a marca de 500 multiplicações por segundo, que era também revolucionário, tá? Ele foi fabricado em 1946 por meio desses cientistas norte-americanos, John Eckert e John Maclay, ok? Só para mostrar para vocês, né? Essa aqui era a cara do ENIAC e as válvulas eletrônicas que eles utilizavam era desse tipo aqui. Válvulas essas que foram substituídas nos computadores atuais pelos transistores, que nós vamos comentar mais adiante no nosso curso. E aqui nós estamos em um ambiente um pouquinho mais moderno, digamos assim. Tá? A máquina de von Neumann, na verdade, foi uma ideia, né, que foi idealizada por John von Neumann, okay? Que propunha então uma arquitetura para a organização dos componentes dentro do computador. Okay? E também ele fez a transição, né, dos cartões perfurados para armazenamento das instruções em memória eletrônica. E propôs também um sistema de execução sequencial das instruções. Ou seja, a gente executava uma instrução, depois a próxima, e assim sucessivamente. O que deu um comportamento determinístico para a computação. Na máquina de von Neumann nós temos basicamente 3 componentes. São eles: uma memória, né, que é utilizada para armazenar as informações, uma unidade aritmética e lógica, responsável então por fazer as contas, né, e as operações lógicas, e uma unidade de controle, cuja função era buscar as operações a serem executadas na memória e enviá-las para a unidade lógica e aritmética. Ok? Eu trouxe aqui com mais detalhes um pouquinho para vocês enxergarem, né, a máquina de von Neumann. Nós temos aí nossa memória, onde é armazenadas as informações, o programa no caso, né? A unidade de controle que conversa com a memória para a obtenção das instruções. Essa unidade de controle envia as informações para a unidade aritmética e lógica, que também consegue conversar com a memória para armazenar o resultado das operações. Okay? E a gente consegue também conversar com a unidade aritmética e lógica para entrar com valores e sair também. Então, eu consigo entrar com valores para uma operação e também mostrar para o meu operador, né, qual que é o resultado dessa operação. Na próxima aula eu vou estar detalhando isso aqui um pouquinho mais, quando a gente for tratar o assunto de hardware em computadores. Para a gente poder continuar, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre os dispositivos que viabilizaram a evolução da computação. Tá? O primeiro deles que a gente tem é o transistor, que foi inventado em 1947, ele veio em substituição às válvulas eletrônicas que existiam anteriormente. Tá? E qual foi a grande vantagem, né, que o transistor trouxe? Ele gastava muito menos energia, porque as válvulas eram coisas enormes que precisavam de muita energia para funcionar, tá? O transistor precisa de bem menos. É um dispositivo que ele é bem mais rápido e bem mais durável, ok? Eu trouxe para vocês uma pequena foto de uma réplica, tá? Que foi feita do primeiro transistor. Ele tinha mais ou menos essa cara aí. Hoje em dia ele é bem menor, a gente tem transistores microscópicos, inclusive, tá? Depois nós temos aí a integração de vários transistores em uma mesma pastilha de silício, ok? Ocasionando aí a existência dos primeiros circuitos integrados, tá? Como por exemplo esse microprocessador que eu estou mostrando aí para vocês na tela. Depois, né, foram se aumentando aí a capacidade de integração de transistores em um mesmo chip, tá? Deu-se origem a esses LSI, Large Scale Integration, ou seja, integração em larga escala, né? Esses circuitos integrados. Depois vieram o Very Large Scale Integration e o Ultra Large Scale Integration, tá? Que produziram dispositivos, microcontroladores, microprocessadores cada vez mais poderosos, tá? Como os que a gente tem hoje em dia, conforme está mostrado aqui para vocês. Mas eu trouxe para vocês a questão de curiosidade, tá? Qual que é o limite da integração? Por exemplo, esse AMD da Ryzen aqui,
Hoje em dia ele é do tamanho de uma pastilha, desse tamanho assim mais ou menos, tá? Ele contém 9,8 bilhões de transistores de tamanhos que variam de 7 até 12 nanômetros. E esse Apple A13, se eu não me engano, está no iPhone mais novo, tá? O iPhone 11 Pro. Ele tem 8,5 bilhões de transistores de 7 nanômetros. Para vocês não perderem a ideia de escala aí, 7 nanômetros é 8.500 vezes mais fino do que um fio de cabelo. Então, para vocês imaginarem aí quantos transistores tem uma pastilha desse tamanho. Fazendo aí um aparato geral das gerações dos computadores, né? Então, a gente tem, começando nos anos 40 e 50, os primeiros computadores baseados em válvulas, relés e fios, né? A gente tinha grandes tamanhos e altos consumos, conforme eu mostrei para vocês lá o Mark I, né? O do Charles Babbage e os outros que vieram em seguida. Programação feita aí por cartões perfurados, então a gente tinha que ter uma série de cartões perfurados para que o computador funcionasse, né? E a interação com o usuário através desses cartões e listas impressas, no caso aí relatórios, algumas coisinhas assim, como se fosse. Ok? Na segunda geração, nós temos aí computadores baseados em semicondutores simples, como por exemplo os diodos, os transistores. Nós já temos aí os circuitos impressos, tá? A gente consegue também já guardar a informação eletronicamente. E onde foram criadas as primeiras iniciativas com relação às linguagens de programação, que é a Fortran e Algol. Vou mostrar para vocês aí, tá? A questão dos mecanismos de armazenamento de informação, né? No caso aí, memória magnética que a gente tinha, isso aqui armazenava 16 KB, gente. Então era um negócio, um trambolho gigante para armazenar 16 KB. A terceira geração dos anos 70, já baseados aí em circuitos integrados, né, e memórias de estado sólido, conforme as que a gente conhece hoje em dia também. Tá? Início da utilização de sistemas operacionais, como por exemplo o Windows, no caso na época a gente tinha o DOS, né, mas o Windows também é um exemplo, o Linux é um exemplo, o iOS também é um exemplo. Redução de tamanhos e custos, os computadores foram diminuindo de tamanho, e as velocidades de processamento foram aumentando, né? Na quarta geração nós temos aí, né, as integrações de transistores, as large scale e a very large scale, né? Nós temos aí então também os mecanismos de armazenamento mais sofisticados, foram o surgimento dos disquetes, né? Início do desenvolvimento do Unix, que é a base do Linux, e também foi onde que surgiu a primeira linguagem de programação moderna, que é a linguagem C, que nós vamos estar vendo mais adiante nesse curso aqui. E a quinta geração, nós temos aí, né, anos 80 e 90, escala de milhões de transistores por chip. A gente tem redes de computadores já trabalhando em conjunto, né, e velocidades em nanosegundos aí de processamento. E a sexta geração, que é os anos 90 em diante, nós temos aí conectividade absoluta, marca o início da internet, aí, né, as redes de computador. E a computação embarcada, os celulares, né, os dispositivos em geral que a gente tem nas nossas casas aí. E, né, uma crescente também na capacidade de processamento e de resposta desses dispositivos móveis aí. E para a gente terminar essa aula, que eu acho que já está ficando um pouquinho longa, eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões, alguns questionamentos a respeito do impacto que os computadores têm, né, na nossa vida do dia a dia. Basicamente, a gente tem acesso praticamente ilimitado à informação, né? Hoje a internet permite isso, então com o dispositivo na nossa mão, celular, né, a gente consegue acessar informações que anteriormente a gente teria que se deslocar e consultar uma biblioteca ou uma enciclopédia para poder obter essas informações, certo? Então isso aí garante, de certa forma, né, um acesso mais livre e democrático à informação, ok? Mas existem também outras questões que surgem, né, como por exemplo, fake news, né, que é um problema extremamente atual, né, a questão de segurança da informação, né, justamente com relação a isso, o que é verídico, o que não é. A questão da dependência do computador para muitas tarefas que antigamente a gente fazia sem eles. O desenvolvimento também dos crimes virtuais, né, as fraudes, os golpes que existem aí também, né. E a questão de otimização do tempo, em que o computador veio para nos auxiliar com relação a algumas atividades, mas ele acaba nos capturando, né, em função de outras possibilidades, como lazer, internet, vídeo e assim por diante.
Para nós finalizarmos essa aula de hoje, eu gostaria que vocês respondessem para mim o questionário que eu vou estar disponibilizando no Google Classroom, tá? E por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.